A sistemática é um ramo da biologia que estuda a biodiversidade. A taxonomia é uma área da sistemática que trata da classificação e da nomenclatura dos seres vivos. A primeira tentativa de classificação foi feita pelo filósofo grego Aristóteles, que indicou como os animais poderiam ser agrupados de acordo com suas características, e dividia os animais conhecidos como vertebrados ou animais de sangue vermelhos em invertebrados ou animais sem sangue vermelhos, e foram utilizados por cerca de 2.000 anos esses critérios. Na metade do século XVII, o inglês John Ray tentou catalogar e dispor sistematicamente todos os organismos do mundo. Foi também o primeiro a usar o termo espécie para designar certo tipo de organismo. No século XVIII, surgiu uma classificação que dividia os animais de acordo com sua forma de locomoção: andadores, saltadores, voadores e nadadores. A partir do século XIX, os sistemas de classificação tornaram-se naturais, usando critérios objetivos, com dados fornecidos pela morfologia, fisiologia, ecologia e embriologia. Tais sistemas trouxeram duas importantes vantagens. O primeiro, o fato de organismos serem separados em grupos com base em múltiplas características assegura que fiquem reunidos seres realmente semelhantes, satisfazendo os objetivos da classificação. Segundo, realize-se a divisão dos organismos com base em seu parentesco evolutivo, refletindo a filogenia, que é a história evolutiva de um grupo. O naturalista, médico e professor sueco Linneu publicou em 1735 o livro Systema Naturae, propondo um sistema de classificação e de nomenclatura dos seres vivos. A biodiversidade conhecida na época era menor e incluía principalmente animais vertebrados, sendo que os invertebrados representam atualmente 95% das espécies catalogadas. Sendo assim, seu sistema de classificação apresentava muitas limitações, mas serviu de base para o sistema atual. Linneu introduziu um sistema de classificação que ordena os seres vivos em categorias taxonômicas e hierárquicas, nos quais os organismos são incluídos de acordo com a quantidade de semelhança que apresentam. O reino é a maior delas, e a menor categoria é a espécie, considerada a unidade taxonômica fundamental. Duas ou mais espécies com caracteres em comum constituem um gênero. Os gêneros formam uma família. As famílias são reunidas em ordem, as ordens em classes, as classes em filos, e todos os filos semelhantes constituem um reino. Da menor categoria para a maior categoria, a diversidade vai aumentando, enquanto o grau de parentesco vai diminuindo. Por exemplo, todos os cães domésticos pertencem à espécie Canis familiares. Cães, lobos e coiotes pertencem ao gênero Canis, mas são de espécies distintas. Todos guardam algumas semelhanças com as raposas e são incluídos na família Canidae. O conceito biológico de espécie é definido como um conjunto de organismos semelhantes que se cruzam habitualmente na natureza, originando descendentes férteis. Ou seja, indivíduos que trocam genes pertencem à mesma espécie. Indivíduos de uma espécie apresentam um número elevado de semelhanças. Suas células possuem as mesmas quantidades de cromossomos, as semelhanças bioquímicas entre eles. A filosofia dos órgãos internos e o desenvolvimento embriológico são idênticos. Eventualmente, uma espécie pode abrigar grande diversidade de organismos, que serão divididos em subespécies ou raças. Um jumento e uma égua são animais bastante semelhantes. Podem cruzar-se e, habitualmente, esses cruzamentos originam descendentes, os burros e as mulas. Todavia, os burros e as mulas são animais estéreis, ou seja, não são férteis. Portanto, a égua e o jumento não podem ser considerados animais da mesma espécie. Assim, também, o cão e o lobo, o tigre e a onça, o cavalo e a zebra não são da mesma espécie. Uma curiosidade é que se os componentes de duas subespécies permanecerem afastados e impedidos de se cruzarem, é possível que venham a acumular, ao longo do tempo, tal quantidade de divergências que passem a formar duas espécies distintas. A partir de 1901, foi adotada uma nomenclatura universal, fundamentada em regras internacionais, com base nos trabalhos feitos por Linneu. As principais regras são: os nomes científicos devem ser escritos em latim e com destaque.
O destaque pode ser o itálico, o negrito ou o sublinhado. A nomenclatura é binomial, ou seja, todo ser vivo deve ter o seu nome científico com pelo menos duas palavras, a primeira para o gênero e a segunda para a espécie. Etimologicamente, o nome do gênero é um substantivo e é sempre escrito com a inicial maiúscula. A designação da espécie é um adjetivo e é iniciada por letra minúscula. Quando existe subespécie, o nome que a designa deve ser escrito depois do nome da espécie, sempre com a inicial minúscula. Nos animais, o nome da família é resultado da adição da terminação -ide ao radical correspondente ao nome do gênero mais característico da família. Exemplo, Canidae. Em 1969, Robert Whittaker apresentou uma proposta de classificação dos seres vivos em 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Nessa classificação, são adotados critérios de organização celular, procariótica e eucariótica, e formas de nutrição, fotossíntese, absorção e ingestão. O reino Monera inclui organismos unicelulares e procariontes, isto é, que não possuem sistemas intracelulares de membranas nem envoltório nuclear. Podem ser autótrofos ou heterótrofos. São as arqueias, as bactérias e as cianobactérias. O reino protista inclui organismos unicelulares, pluricelulares sem tecidos e eucariontes, isto é, que possuem sistemas intracelulares de membrana e envoltório nuclear. São as algas, seres autótrofos e os protozoários heterótrofos. O reino fungi inclui organismos unicelulares, pluricelulares sem tecidos e eucariontes. São heterótrofos por absorção e armazenam carboidratos tipicamente animais, mas possuem uma estrutura corporal e reprodução semelhante às dos vegetais. São as leveduras, os mofos ou bolores, as orelhas de pau e os cogumelos. O reino Plantae inclui organismos pluricelulares com tecidos, eucariontes e autótrofos fotossintetizantes. São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. O reino Animalia inclui organismos pluricelulares com tecidos, eucariontes e heterótrofos por ingestão. São os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, os anelídeos, os artrópodes, os moluscos, os equinodermos e os cordados.